Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, né? Muita gente não gosta, não sei porquê, faz parte da nossa história, mas hoje é o dia da abolição da escravatura. Na minha opinião, aí, uma besteira que não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é que o dia é de hoje, o dia de hoje. Mas ali, no dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Eu não sei por que tanta polêmica. É história, e aí acabou. Bom, então vamos lá. Você vai fazer aquilo que eu peço a vocês. Cara, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, coloca lá no grupo do WhatsApp, correto? Pede para os seus amigos darem uma força para o canal, dar uma olhada nos vídeos, compartilhar os vídeos, se inscrever no canal. Por que eu falo isso? Eu venho acompanhando, eu acompanho todos os canais. Agora mesmo eu já vi o Franklin Carvalho, o Thiago Franklin Carvalho é o nosso técnico. Esse aí, caramba. Vi o Franklin Carvalho, vi o Iverson Santos, ali na minha TV que está aqui do lado, tá ligada? Mas eu dei um pause no YouTube, né, porque já vi uma parte do Jornal da Manhã e agora botei no YouTube para ver meus vídeos, para fazer o acompanhamento dos canais, das notícias. Então estava vendo o Thiago Franklin e vi o Iverson Santos, correto? E aí eu faço a minha interatividade com eles e eu te peço a mesma coisa. Bom, e aí eu acordei com algumas notícias, né? Por exemplo, o Thiago Franklin falou sobre a medida, né, a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça, segunda vara lá, segunda Câmara, Tribunal de Justiça, que cancelou aquela liminar. E aí eu não tenho, cara, como ficar explicando, porque eu não entendo nada do que está se falando ali. Quer dizer, entender, eu entendo os fins, né? A explicação da coisa que eu não sei como fazer. E nem tenho interesse de fazer. Então suspendeu aí a medida da Ares, ela foi suspensa, né? Aquela liminar que a Ares havia colocado, a Eagle / Ares, né? E a liminar foi suspensa pelo Tribunal de Justiça, o juiz Marcelo Mondego, lá no arbitral, eu não sei quem é, mas é uma coisa se metendo na outra e uma confusão danada, cara. Infelizmente, cara, mais uma vez eu tenho que falar, pô, John Textor, cara, você botou o Botafogo numa situação de extrema dificuldade, cara. Poxa, uma coisa que você começou, que poderia estar bem, cara, o Botafogo bombando, você já poderia estar com aí 2 ou 3 títulos de repercussão, né? Nacional e internacional, cara. E você bota o Botafogo, você colocou o Botafogo nessa situação medíocre, vexatória, cara. Somos chacota. Nós somos chacota. Todo dia eu desço. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele trabalha com negócio de empréstimo, esse negócio da área financeira. E há muito tempo, logo que a gente foi campeão, né? Ele falou assim, você espera, vai falir. Esse time aí, esse cara aí é um tremendo enrolão, vai falir, cara. E eu tirava onda com ele. Pô, meu irmão, aí, vocês não gostam mesmo do Botafogo, vocês não gostam mesmo do Botafogo, não quer ver o Botafogo ir pra frente. Pô, cara, e agora eu passo pelo cara e o cara aí, tá vendo? Eu te falei. Aí eu te falei, eu tenho que aturar isso, cara. Todo botafoguense eu acho que tá passando pela mesma situação. Tem que aturar. Tu tá entendendo? Uma situação que nós estamos constrangedora. Estamos numa situação constrangedora por conta do John Textor, do senhor John Charles Textor. Então, cara,
Pelo amor de Deus, se afasta do Botafogo, cara. Deixa o Botafogo em paz. Deixa o Botafogo em paz. Então, já vi aí a notícia que eu vi no Iverson Santos, que você sabe que eu estou fazendo o scout, e hoje ele veio falar também sobre essas questões, né, de matéria do GE, Botafogo interessado em Felipe Anderson. Eu pesquisei ontem sobre o Felipe Anderson, realmente ele tem 33 anos, o contrato dele não termina agora, então não é um jogador barato, não é um jogador que o Palmeiras vai se desfazer, não é um jogador que eu acho que o Palmeiras vai emprestar. É complicado, cara, é complicado. Então eu fiz o meu scout ontem, você viu, eu fiz a relação dos jogadores, né, que eu achava que o Botafogo deveria dispensar, até coloquei mais alguns que eu lembrava, e aí no Iverson Santos, canal Tua Estrela me conduz, eu gosto sempre de falar, não tenho problema nenhum em falar, né? Então ele disse que também o Huguinho parece que está na eminência de ser negociado, de ser vendido. Cara, e aí, bola, vida que segue mesmo. Quem é o Huguinho na fila do pão? Ah, pode ser um grande jogador, cara, mas não é nada por enquanto. Não é o cara. Eu falo sempre com meu irmão, e o meu irmão diz o seguinte, cara, ou o cara é um Neymar da vida, ou na pior das hipóteses ele vai subir ali ele vai melhorar ali 10-20% daquele potencial que ele já tem, de 10-20%. Não vai ser nunca um craque. Nunca vai ser o craque. É igual o Kadir. Ele tá ali, ele vale 10 e daqui uns dias ele pode valer 15 porque ele pela sorte dele, ele é panamenho, né? Ele é estrangeiro e ele tem essa facilidade, né, de ir para a Copa do Mundo. Vai para a Copa do Mundo, vai lá, vai ser vendido e já aumenta um pouco mais, né? Alguns fatores. Já o Guinho, o Cadu, Cauã Toledo, esses não vão subir, não vão estar lá no topo. Então, se o Botafogo puder, tiver mercado para esses jogadores, não pode vender também por qualquer coisa, tem que vender bem. Cara, tem que vender, tem que fazer. Então eu fiz aqui, e agora nós vamos entrar nesse assunto, que eu fiz, além da lista de jogadores que nós poderemos negociar. Nessa lista eu cheguei a um valor de 102 milhões, mas eu não tinha colocado o Arthur Pocaperna, que está no São Paulo, e o Arthur ali está valorizando. Assim como o Ferrarese está valorizando no Botafogo, o Arthur também está valorizando lá no São Paulo. Mas eu acredito que o valor, que o Arthur esteja valorizando um pouco mais do que o Ferrarese. Então, nesse jogo de cintura aí, nessa negociação, o Botafogo ainda pode pegar e beliscar 1 ou 2 milhões a mais, né? Ó, tu fica com o Arthur, eu fico com o Ferrarese, e você me dá ainda 2 milhões. Ou o Arthur vai ser encaminhado lá para o Catar, né? Já tem uma proposta lá do Catar para o Arthur, mas em virtude da questão de guerra desses negócios, já está tudo normal. Eu tenho até o meu irmão que está lá no Catar, né? Ficou na Espanha. Ele ficou na Espanha durante uns 3 ou 4 meses até liberarem o espaço aéreo para esse tipo de viagem. E aí ele foi e já deve estar retornando. Bom, mas isso é para depois. Então, o que acontece? Eu, além daquela lista, eu fiz a lista de jogadores que podem ser contratados. Mais uma vez eu falo, eu não vou colocar aqui a imagem do jogador, não vou colocar nada, informação nenhuma. Eu já fiz a lista, já estão todos lá nos meus vídeos. Você se lembra, eu fiz o quadro Botafogo Scout Sem Mimimi e eles estão todos lá. Tem os goleiros, tem os laterais direitos, lateral esquerdo, zagueiros, tem os volantes, tem os meias centrais, os meias ofensivos, tem os ponta direita, tem os ponta esquerda e tem também os centroavantes. Todas as posições estão lá. Mas eu também vendo, agora o Iverson Santos, ele falou que lá no GE está falando, né, na coluna lá do GE, Botafogo, está falando que o Botafogo vai procurar contratações pontuais.
provavelmente um goleiro. Cara, goleiro para o Botafogo é posição fundamental. Um zagueiro canhoto, um volante e talvez um centroavante. E vamos precisar de um meia ofensivo, porque não temos ainda. Vamos perder jogadores, mas vamos precisar de um meia. Vamos precisar de pelo menos 5 jogadores ou 6. Eu acredito que o Botafogo vai precisar. Então eu fiz aqui a minha seleção de todos aqueles jogadores que estavam lá no Scout Sem Mimimi. E trouxe para cá para uma lista final. Não é uma lista tríplice por posição, porque nem em todas as posições você encontra 3 jogadores que possam atender ao Botafogo. Jogadores de valor baixo. Não tem nem jogador de valor médio, estão todos de valor baixo. Todos abaixo de 10 milhões de euros. Não tem nenhum jogador aqui com mais de 10 milhões de euros ou com 10 milhões de euros. Então dá muito bem para o Botafogo negociar jogadores e contratar jogadores. Se contratar todos os jogadores que estão aqui, nós vamos chegar aqui a 47,3 milhões de euros, levando-se em conta o valor do Transfer Market. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Mas eu vou colocar, inclusive alguns, eu já botei também majorado o valor dele por conta de uma valorização qualquer que o cara vai ter. E você sabe, negociação, o jogador vale 5, o cara pede 10 para você vender, para vender você por 7. Então, essa não é a minha parte. A minha parte é achar os jogadores e botar aqui, você vai ver. Bom, então eu começo aqui com os goleiros. Os goleiros eu separei 3, ou melhor, 4. Mas um eu também vi que o valor, que o contrato dele termina em 2027. É o Matheus, né? O Matheus, aquele goleiro do Estrela Vermelha, que o Botafogo já tentou contratar, né? Já tentou contratar. Mas não, o Estrela Vermelha não é um time que vai vender barato também. Não, eu acho que vai exigir o valor. Mas então eu coloquei aqui o Esteban Andrada, que é jogador do Monterrey no México, está emprestado, se não me engano, para o Oviedo. Para o Oviedo da Espanha. Ele é jogador do Monterrey do México e foi emprestado para o Monterrey da Espanha. Esse é o primeiro goleiro. Cara, as características do jogador tá tudo lá no Scout Sem Mimimi, na parte que falamos sobre goleiros. Você pesquisa lá e vai ver que tem mais goleiros, inclusive, que você pode... Ah, não, eu acho esse melhor do que aquele. E vai botar aqui. Então, o Esteban Andrade é o primeiro. O Cambeses, que eu acho que vai ser quase que unanimidade, que vai ser a preferência da maioria. A maioria tem a preferência. O Esteban Andrade é 400 mil euros. O Cambeses é 5 milhões de euros. E o Maílson, que está lá na Arábia Saudita, no Al Taon, tá? Ele está lá no Al Taon, é 3 milhões e meio de euros. Então, botei esses 3 goleiros. Logicamente, nós vamos escolher um, correto? Então, Esteban Andrade, Cambeses e Maílson. Lateral direito, caso a gente perca o Vitinho, eu coloquei aqui o Santiago Arias, aquele que era do Bahia. Gosto muito desse jogador. Ele é meio doidinho, mas ele é muito bom ofensivamente. Tá? Nós temos o Matheus Ponte. Cara, coloca ali o Santiago Arias, nós não vamos ter problema. Você sabe, você deve se lembrar que nós já tivemos aquele maluco que foi embora e o Matheus Ponte. Nós já tivemos esses 2 laterais até a chegada do Vitinho. E o Vitinho chegou porque o doidinho lá foi embora, né? Preferiu ir embora e deixar o Botafogo na mão. Então, se vier o Santiago Arias, que o valor do Santiago Arias é de 1,5 milhão de euros, cara. Então, cara, beleza. Se você vender o Vitinho, você vai vender por 8, 9. Eu já botei aqui o valor do Vitinho, né? Eu botei o Vitinho como tendo 8 milhões de euros, vendido por 8 milhões de euros. Mas vamos conseguir mais, tá? Podemos conseguir até 10 milhões de euros. E você contrata o Santiago Arias, que vai te custar 1,5 milhão, 2,5 milhões no máximo. Santiago Arias, o lateral. O zagueiro, o volante,
E eu pulei aqui até o zagueiro, que o zagueiro meu é o Lucas Fasson, que o Botafogo também já falou sobre o Lucas Fasson, correto? Zagueiro canhoto, joga lá na Europa, no Lokomotiv Moscou. Cara, chega lá, meu irmão, e paga o valor. Esse aí não tem como. O valor dele tá como 4 milhões, 5 milhões de euros, mas se pedirem 7, tu vai lá e paga os 7, meu. Porque você vai precisar, o cara tem 24 anos, joga em várias posições da defesa, joga de volante. Um jogador multiposicional, cara, que você precisa de um jogador desse. Então, Lucas Fasson é o único que eu coloquei. E eu contrataria. Esse aí gasta o dinheiro e vai contratar. Então, como volante, nós teríamos o Sousa, que eu também acho que seria o unanimidade para os nossos torcedores. O Matias Galarza, não é o Matias Galarza aquele que jogou no Vasco, é outro, ele é do Talheres. Eu já falei sobre ele também quando falava sobre volante. Cara, eu pesquisei e eu comparei com outros. É um volante que tem muita qualidade, que pode ser um bom volante para o Botafogo. E caso não consiga, então eu botei aqui o Sousa e o Galarza. Escolhe um, cara. Se você vai gastar muito no Lucas Fasson, você equilibra um pouco no volante, mas você pode gastar também os valores no Sousa. Você vai ter zagueiro por dois lados e você vai ter um volante de excelente marcação, correto? Ou o Galarza. Tem como meia central o Mandaka, aquele que o Botafogo também já tentou, que é do Juventude. Meia central, o Mandaka. E eu coloquei ainda aqui o Federico Redondo. Federico Redondo, ele era do Inter Miami e parece que foi vendido para o Elche. Mas, cara, dependendo da situação dele lá, eu contrataria. Se você perder, por exemplo, o Medina, se você perder alguém. Tem também o Joaquim Pereira, né, que eu falei já sobre esse jogador. Então, Federico Redondo também. Pro camisa 10, eu volto, cara, no Matias Rojas. O Botafogo também já tentou esse jogador, Matias Rojas. A questão dele é saber se ele tá saudável, né? Se ele tá jogando, como é que ele tá. Porque você vê, nós contratamos o Santi Rodrigues. Era o melhor jogador da MLS. Inclusive, melhor até da MLS do que o Lúcio Acosta. Que eu também já falava com o Lúcio Acosta há 2 anos. Logo que terminou a nossa temporada 2023, eu falava sobre o Lúcio Acosta. Lúcio Acosta, o Joaquim Pereira como meia central e o Hernan Lopes Munhoz. Esse parece que está lá no Argentino Júnior. Eram os 3 jogadores que eu comentava, que eu tomei conhecimento desses jogadores através do jornalista Josa Novares. É um especialista em mercado sul-americano, em mercado internacional. Então, eu tomei conhecimento desses jogadores, fui pesquisar, vi alguns vídeos e realmente, cara, é o que o Lúcio Acosta, o que ele faz no Fluminense, cara. Ontem fez mais um lá. Passou não sei quanto. Se contundiu, a contusão dele era razoável, né? Ele ficou de fora vários jogos, já voltou marcando gol, já voltou jogando, já voltou dando assistência. É o cara mesmo. É o cara. E, infelizmente o Santi Rodrigues chegou e não jogou. Não jogou no Botafogo. Né? Como o caso do Tuco Corrêa também, que não jogou. Chega, veio e não joga. Vai fazer o quê? E quando joga não produz nada. Então eu botei aqui o Matias Rojas. Jogou no Corinthians. Tem mercado, pode ser um bom jogador. Tem jogo individual, tem um bom passe, é muito bom na bola parada. Então pode fazer diferença. Seria como se fosse o Romero, né? O Oscar Romero que teve aqui. Né? Sendo que com a saúde, né, boa, vai render muito mais. Correto? Então Matias Rojas. O ponta esquerda, porque nós não vamos precisar de ponta direita, porque lá ali nós temos o Júnior Santos, nós temos o Vidalba, nós temos o Matheus Martins, que pode ser deslocado ali. E esse jogador também, o Vitor Sá, cara. Esse aí não pode perder, o Botafogo não pode perder um jogador como esse. Vitor Sá. Vai terminar o contrato dele.
agora em junho, vai ficar livre no mercado. Então vai lá, cara, em cima do Vitor Sá, não tem como perder esse jogador. Aí vem também o Gabriel Silva, né? Era do Palmeiras também esse jogador e foi para fora e também tá lá. O Vitor Sá, o preço dele é até 3 milhões de euros, mas cara, tá vencendo o contrato, para que tu vai pagar 3 milhões de euros? Paga 1,5 milhão de euros na mão dele. Vitor Sá, vou te dar 1,5 milhão de euros, vou parcelar aí para você em 5 vezes, 5 de 300, vou te dar esse 1,5 milhão de euros e você vai vir jogar no Botafogo. Não assina com eles não, não renova com eles não. Vem para cá e vamos aqui organizar o salário. Você vai ganhar 800 mil, 600 mil, dá o salário daquele que está dentro dos padrões do Botafogo. Então o Vitor Sá seria esse jogador. E o Gabriel Silva a mesma coisa. Está lá fora, cara, não vale tanto. Vai lá, conversa, se o scout achar que vai fazer uma boa contratação, vai lá e pega. Aí vem os centroavantes. Eu botei aqui 4 centroavantes. 4 centroavantes. Eu botei o Diogo Oliveira, um que jogou no Coritiba e tá fora do país, tá emprestado aí para algum time desses aí. Eu já falei isso lá. Então aqui eu só botei assim como sendo uma possível contratação. Correto? Os dados, as características já estão lá no vídeo sobre centroavante. Então, o Diogo Oliveira, um jogador alto, um jogador forte. Eu vi ele jogando contra o Botafogo. Jogou bem naquela época. Falei, inclusive, o jogo. Correto? Diogo Oliveira. O Thiago Borba, esse também já jogou contra o Botafogo, já fez gol no Botafogo. É muito bom, pertence ao Bragantino e está emprestado. Cara, se pertence ao Bragantino e está emprestado, cara, é porque o Bragantino tem a possibilidade de negociar esse jogador. Ele tem 24 anos só, é paraguaio, mas o Bragantino lá, ele tem o Sacha, que é o titular, tem o Pita, né? Então o Bragantino é bem servido nessa posição. E o Thiago Borbas vai perdendo espaço até ser emprestado. Então vale a pena tentar o Thiago Borbas. 4 milhões de euros. Se chegar com 3, o Bragantino vai vender. O outro é o Alex Arce. Esse realmente seria o meu favorito, o Alex Arce. Cara, eu já vi esse cara jogar muitas vezes. Eu vi agora contra o Fluminense, cara, fazendo gol. Cara, deve ser um dos artilheiros aí da Libertadores. O Alex Arce. Cara, é conhecido como o Haaland das Américas. Não é possível, cara, que você não... Que o torcedor, que o scout, que o dirigente não consiga entender que um cara que tem esse tipo de comparação pode ter ali, não é uma comparação ali pejorativa, correto? Aonde você tem um cara que está aqui, você tem um cara que está aqui, você chama, esse cara, tá bom, então ele é o Haaland, né? É o Haaland. Entendeu? Não é uma coisa pejorativa. É um cara que faz gol realmente. E faz gols em vários anos seguidos que ele vem fazendo gols. Ele continua fazendo gols. O único lugar que ele foi menos aproveitado foi no Cerro Porteño. Mas agora está no Independente de Rivadavia e está levando o Independente de Rivadavia a várias competições internacionais. Inclusive vai levar o Independente de Rivadavia à próxima fase da Libertadores. Não tenho dúvida nenhuma. O time é o líder do campeonato. E ele é o artilheiro do time. Correto? Então, cara, Alex Arce. E o último é o Derek Lacerda. Aquele que era do Sport, foi do Cuiabá. Porra, passava muita raiva com ele, porque ele, cara, é um cara que realmente é tipo um Daverson. Vocês se lembram do Daverson, Davin, que eles chamam de Davin? Que eu nem sei por onde anda o Davin também. Então, o Derek Lacerda, que pode ser também uma boa opção para o Botafogo. Ele sabe fazer gol, ele é chato, ele é alto, ele tem velocidade, ele tem individualidade, é um jogador que sabe driblar, sabe finalizar. Então é uma boa opção também. Cara, agora vamos lá, o detalhe final de tudo para você entender com chave de ouro. Esses jogadores que eu estou aqui apresentando
é por conta da situação do Botafogo. Vou explicar para você mais uma vez. A nossa situação na questão de recuperação judicial, que agora nós não sabemos se o Botafogo vai entrar na recuperação judicial, se não vai entrar, a confusão foi feita. Mas nessa situação, o Botafogo tem da seguinte forma que se analisa a situação do Botafogo. O Botafogo tem uma folha salarial de 16 milhões. Correto? 16 milhões. Para contratar alguém, vamos supor que você contrate um jogador que vai ser um salário de 5 mil reais. Vamos supor que você encontra esse jogador de 5 mil reais. Não pode contratar. Por quê? Porque você teria 16 milhões mais 5 mil reais que você teria que pagar. Não pode contratar, cara. Para contratar alguém, o Botafogo tem que vender. Aí vem o detalhe do Felipe Anderson, que eu também ouvi. Que o Felipe Anderson parece que ele ganha 2 milhões no Palmeiras. Aí vamos supor, você vendeu o Barbosa, que no Botafogo ainda não chegou a 1 milhão. O Barbosa parece que não ganha mais de 1 milhão no Botafogo. Você não pode contratar um jogador que na folha salarial vai ganhar 2 milhões. Você não pode. Você não pode pegar o Felipe Anderson e falar, cara, vamos fazer um contrato aqui de 1 milhão e 200. Abre mão aí de 800 mil ou 800 mil o Palmeiras vai pagar. Você não pode. Porque o Barbosa só ganhava 1 milhão. Então você só pode botar na sua folha salarial 1 milhão. Entendeu como é que é o negócio? Então, esses jogadores que estão aqui é mediante o quê? A possibilidade do Botafogo negociar os jogadores. Por exemplo, o Danilo, 40 milhões. A venda do Danilo por 40 milhões, você consegue contratar todos aqueles jogadores que estão ali dentro daqueles valores que estão estipulados ali. Aqueles jogadores ali, todos eles, o valor do Botafogo pagar seria de 43 milhões. 44 milhões, vamos arredondar, 44 milhões. Você está vendendo o Danilo por 40 milhões e você está contratando todos aqueles jogadores por 40 milhões. Mas qual é o salário do Danilo? Aí vem a folha salarial. Então você tem que estar sempre observando o valor do seu elenco e o valor da sua folha salarial. Correto? Você não poderia contratar todos aqueles jogadores, embora você tivesse dinheiro para contratar. Porque você vendeu por 40, aquela folha toda ali, aqueles jogadores ali todos custam 43, 44. Correto? Você vende mais ali um jogador ou outro, um Montoro, mas qual o valor salarial deles? Você vai ter que encaixar aqueles jogadores naquela folha salarial ali. Você não vai poder aumentar a sua folha salarial. Por isso que o Botafogo tem que vender mais jogadores e contratar só aqueles que vai realmente fazer diferença na sua folha salarial e dentro daquele suporte que você precisa. Então, às vezes, você tem que vender 10 jogadores e contratar 5. Porque você vai contratar 5 que realmente você vende 10 jogadores de 1 milhão que ganham 1 milhão de reais e vai contratar 5 jogadores que esse salário todo vai dar 9 milhões de reais. Aí tudo bem, aí você vai estar dentro desse esquema aí, né? Dessa legalidade financeira, né? Desse equilíbrio financeiro. Deu para você entender? Então, esses jogadores que estão ali são jogadores que eu observei mediante a situação do Botafogo. Se não tivéssemos nessa situação, se tivéssemos condições de contratar, aí, por exemplo, o Sousa é um jogador que pode estar ali, o Sousa, correto? O Cambese é um jogador que pode estar ali, porque tem um alto nível, uma qualidade de alto nível. Mas se você fosse contratar um zagueiro, o Lucas Fasson poderia estar, porque é um bom zagueiro, mas você poderia botar ali um outro zagueiro mais, um Nino, por exemplo, um Nino que o Palmeiras está trazendo, o Nino, né? Você poderia aumentar ali o seu cacife, né, para contratar jogadores, mas não é o caso. Você vai contratar um centroavante, você vende o Arthur Cabral, você vai lá e contrata o Marcos Leonardo, mas você não tem condições de fazer isso.
Então, por isso, esses jogadores que estão aqui. Ok? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Jogadores contratáveis, possíveis ao Botafogo. Não é os jogadores que eu queria no Botafogo. Tirando ali o Cambeses e o Sousa, os outros, cara, todos poderiam ser outros jogadores melhores, mais caros, mas não podemos, não temos condições, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.